aí pessoal, eu sou o Jefferson da Intergel e na aula de hoje vamos ver uma breve introdução da coleta de dados com o software SurveyMaster e o coletor R500. E você que quer conhecer um pouco mais sobre o sistema RTK com nave, o coletor R500 e o software SurveyMaster, entre em contato com a gente tem a melhor condição do mercado, estamos à disposição para atender. Vamos lá? Começando então mais uma aula, nesse módulo inteiro, a gente vai se aprofundar na parte de levantamento de dados com RTK. Nesse módulo, a gente vai ver exatamente os formatos que tem para a gente poder fazer um levantamento em campo. Uns deles é mais rápido, os outros mais precisos. A gente vai fazer a implantação dos dados, tudo nesse módulo, e você vai ver cada um deles. Eu queria lembrar o apoio que a Topomig está nos dando aqui. Se não fosse eles, não estaria acontecendo todo esse curso bem detalhado, com equipamentos novos e modernos. Então eu queria agradecer esse apoio aí, que está sendo muito importante para que esse curso ocorra. Vamos lá para a aula então. Olha só, eu estou com o equipamento ligado, a base está no lugar dela. Como a gente viu nos módulos anteriores, a instalação da base foi feita ali, o rover também já está configurado. Se você ver a solução aqui do nosso equipamento, ele está com solução fixa. A base ali está rastreando o arquivo bruto também para a gente poder processar os dados depois. E a gente vai se aprofundar em todas essas informações. Eu queria te mostrar aqui, vamos recapitular rapidinho. Acho que aqui em projeto, a gente viu nos módulos anteriores, mas em projeto basicamente a gente criou uma obra. Criamos uma obra nova aqui, eu dei o nome de curso RTK, configurei o sistema de coordenada, que foi o Fuso 22, etc. No dispositivo eu configurei o base e configurei o rover para trabalhar entre eles ali com os rádios internos, certo? Isso que fez eles se comunicarem e ter essa solução fixa. Ponto, chegamos nessa etapa aí no módulo anterior. Agora a gente está apto a iniciar o nosso levantamento e para a gente fazer isso a gente vem na aba aqui, ó, na aba levantamento, e aqui tem várias formas, como eu te falei. Eu vou detalhar rapidamente aqui cada um deles para você ter um certo conhecimento, para a gente se aprofundar em cada um deles nesse módulo. Começando aqui pelo TopoSurvey, então, ó, lembrando que eu estou na aba levantamento, certo? O TopoSurvey é para a gente fazer todo tipo de levantamento de dados, coleta de dados em campo, rastreamento de ponto, inserção de descrição, coleta de divisa, cadastro de área, etc. Tudo que for relacionado ao levantamento vai ser aqui no TopoSurvey. O detalhe do levantamento é semelhante ao TopoSurvey, só que ele tem algumas informações ali como latitude e longitude. A gente vai se aprofundar, você vai entender qual que é a diferença um do outro. TopoSurvey você vê todas as informações ali de mapa, etc. No detalhamento você tem alguma coisa mais ágil ali. É uma forma de você ter mais produção em campo nessa ferramenta aqui, detalhe do levantamento. Já o levantamento alto, esse cara aqui, é para a gente fazer um levantamento automático dos pontos. Fazer a coleta automaticamente, mediante a configuração de distância e tempo. Logo aqui embaixo, locação de ponto, é para a gente fazer a implantação de um projeto em campo, fazer a locação, fazer o projeto se tornar realidade. A gente vai se aprofundar exatamente nessa opção. Já aqui em locação de linha, olha só, a gente pode fazer o estaqueamento de um alinhamento. A gente vai vir com exemplos já, mas basicamente vamos imaginar que você queira fazer um estaqueamento, vamos imaginar que o seu cliente queira fazer uma cerca, essa cerca é longe pra caramba, você quer colocar uma estaca a cada 10 metros para que ele não perca o alinhamento. A gente faz isso utilizando esse botão aqui, locar linha, e a gente vai detalhar ele já já. Área do levantamento. É para a gente coletar uns pontos de divisa e automaticamente ele gera um polígono ali e você já tem o tamanho da área na hora. É bem legal, a gente vai usar essa ferramenta que você vai ver que bacana que é. E esse cara aqui, o PPK, é basicamente um arquivo bruto, um arquivo de pós-processamento, só que em movimento. É igual o cinemático, não sei se você já ouviu falar, mas é o seguinte, quando você quer fazer um alinhamento, quando você quer cadastrar alguma coisa em movimento mesmo, um talhão, uma divisa que não precisa de tanta precisão, uma estrada, etc. Você vai utilizar esse PPK aqui para depois pós-processar esses dados. Para que serve isso? Você vai fazer um alinhamento no modo pós-processado, ou seja, no arquivo bruto, depois você vai processar esses dados para obter precisão naquele ponto, entendeu? Então você não iria precisar utilizar o RTK, utilizando esse PPK aqui nesse caso, seria pós-processado semelhante ao estático. A gente vai se aprofundar em cada um deles. Então vamos lá para a aula do TopoSurvey agora nesse momento. Aqui em TopoSurvey, então, a gente vai se aprofundar aqui exatamente nessa área de levantamento de dados, coleta de informações com o RTK em campo. Para a gente ter sucesso nesse serviço, a gente tem que ter os equipamentos configurados aí com solução fixa.
tá legal? Do jeito que a gente viu nas aulas anteriores, aí no módulo anterior. Você já percebe, aqui tem vários botões, a gente vai vir detalhando, mas você já consegue perceber aqui que a gente tem uma tela no fundo aqui, um mapa no fundo. Isso porque eu roteei do meu celular, a gente aprendeu essa aula no escritório, né? Eu roteei a internet do meu celular e eu estou utilizando a internet dele aqui para mim poder utilizar esse mapa do fundo. Tá? E a gente pode alternar esse mapa aqui do jeito que está, simples, né? Ou com aquela imagem de satélite, que daí você consegue ver se é verde, sabe? Se tem mato, como que é alterado das casas, etc. A gente vai ver cada um deles aqui. O que eu quero te mostrar? Uma vez configurado aqui, o equipamento ele está fixo, é muito simples de fazer a coleta de ponto. É só você dar um nome para ele aqui, ó, em nome, tá piscando P1. Esse código aqui é exatamente a descrição. Se você quiser dar uma descrição, meu equipamento está ali, eu poderia coletar esse ponto como TN, de terreno natural, porque não tem nenhuma informação ali a mais. Então seria um TN, eu poderia colocar essa descrição desse ponto aqui em código. Vou escrever aqui TN só para você ver. Apareceu o doutor aqui, não sei porquê. Escrevi TN, deixa eu colocar letra maiúscula. E aí eu apertei verde, ele já coletou o ponto. Para fazer essa coleta de pontos também tem esse botão aqui na lateral. E se você perceber, olha só, mudou para 60. Quando a gente aperta nesse botão aqui em cima, é a quantidade de posição que ele vai rastrear quando você aperta o botão aqui para coleta de dados. Então olha só, é muito simples. Configurados os equipamentos, solução fixa, você dá um nome para o ponto, aqui no nome, dá uma descrição. Se você apertar o Enter no teclado, ele já vai coletar o ponto automaticamente. Mas se você quiser dar sequência, o botão para coleta de dados é exatamente esse cara aqui, esse azulzinho. E essa quantidade de posição é para ele fazer essa quantidade de leitura. O meu tá 10 aqui nesse momento, ele vai fazer 10 leituras e tirar a média entre eles. Eu gosto de deixar um só, um segundo aqui, vai de cada um, tá? Você viu que vai pulando de 5 em 5, ó, quando você vai apertando o botão aqui em cima, ó. 45, 40, eu vou deixar, você pode deixar um segundo, do jeito que você achar melhor aí para tirar a média, ou se você quiser uma rapidez, uma agilidade, você deixa um segundo. Eu vou coletar mais um ponto ali em cima mesmo, só para você ver. Então, ó, tá com o nome P2, código que a descrição tá TN, terreno natural, e aí eu vou apertar aqui para coletar o ponto. Coletou o ponto, e se você quiser mudar a altura da antena também, é só você apertar aqui nessa anteninha, ó. Se a gente clicar aqui, lembrando que base do receptor é quando você está utilizando o bastão, tá legal? E inclinação é quando você está utilizando a base nivelante, porque são medidas diferentes. Vamos reforçar essa ideia aqui só para você relembrar. Quando a gente fala base do receptor, que ele dá essa opção aqui, ele vai tirar a medida exatamente da base do equipamento. E essa medida aqui, se você pegar uma trena e medir até o bico do bastão, ela é diferente se a gente medir pela inclinação. A referência da inclinação é uma marquinha que tem aqui em cima. Então você percebe a distância? Essa marquinha é exatamente o nível que está a placa de GNSS do equipamento. Se você pegar a trena aqui e medir até no bico do bastão, vai dar uma diferença desse daqui da base do receptor. Então por isso que são aqui informações diferentes que você tem que levar em consideração. Outro alerta que você tem que ter, toma muito cuidado do bastão que você está utilizando. Às vezes a graduação, igual essa daqui, ó, tá aqui ó, 1,85 m, 1,80 m, 1,75 m. Essa graduação pode ser de prisma de estação total. O prisma ele é um pouco maior, então você pode ter um erro de altimetria aí. Você tem que prestar muita atenção nisso. Eu aconselho que você pegue uma trena e meça exatamente da base do receptor até no chão para você confirmar se esse bastão está ok. Porque esse bastão aqui que eu estou utilizando de fibra de carbono, como você pode ver, ele tem a graduação aqui que ela é diferente da de GPS. A de GPS está marcada aqui atrás, ó, tá escrito aqui GPS, está com 1,80 m. Eu coletei esse ponto aqui com 2 metros, então eu vou alterar aqui para 1,80 m. 1,8. Se a gente tivesse coletado num serviço, tivesse errado essa altura, dá para alterar depois, mas é interessante que você se atente aí com a altura correta. Então presta atenção no bastão que você está utilizando e qual que é a referência aí, beleza? Eu vou voltar aqui, então eu vou dar um OK. E basicamente a coleta de dados é bem simples, não tem muito segredo. Dá um nome, descrição e coleta o ponto com o movimento aí na onde você quiser que está coletando. Então a coleta de dados é simples. Agora a gente vai começar a se aprofundar aqui na parte do TopoServe. A gente vai ver todas as configurações aqui que você tem para poder exatamente configurar o software do jeito que você quiser. A gente coletou, para você ver, 2 pontos aqui, ele está nos dando as informações aqui, a descrição, o ponto e a cota.
Agora, se a gente clicar aqui nesse cara, ó, do lado esquerdo, o botão camada, vamos entrar nele aqui, você vai entender o que eu estou querendo dizer com essa coleta de dados. Aqui em camada, a gente tem exatamente o nome, o código e a altura, percebe? Se eu desligar essas chavinhas aqui, ó, ele vai desligar lá na área do mapa essas informações, ele vai deixar só um ponto aqui, se você perceber ele está com um ponto verde. Então essa camada serve para você despoluir seu mapa. Imagina que você pegou lá 1.500 pontos, tem uma porrada de pontos, e se deixar todo mundo ligado, fica muito poluído, fica ruim de você enxergar o que você fez, onde que tá os marcos, etc. Então você tem a opção de vir aqui e deixar e desmarcar todo mundo que você não quiser. Às vezes você quer deixar só o nome, você pode deixar só o nome aqui, entendeu? Aqui em camada ainda, a gente tem a opção de alternar os mapas. Você percebe que eu estou utilizando exatamente o mapa de fundo, que é esse simples, e tem o mapa de satélite aqui, que você consegue enxergar um pouco mais detalhe do que é a realidade do campo. Olha lá que legal como é que fica quando você seleciona a parte do satélite. E o interessante exatamente desse software, dessa coletora, do desenvolvimento do Survey Master, que esse equipamento, que esse software aqui da Connav, é que você consegue ter acesso ao mapa de qualquer lugar que você esteja, sem configurar nada. Só basicamente você tem que ter internet, né? Lembrando que eu estou roteando a minha internet do celular. Então por isso que eu tenho internet aqui, eu consigo tá mostrando aqui para você o mapa, e você consegue alternar esses mapas utilizando exatamente essas informações aqui, mapa e satélite. Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Agora a gente já viu o que significa essa parte da camada. Agora logo abaixo da camada tem esse quadrado aqui. Esse quadrado serve para você enquadrar tudo que você fez no seu levantamento. Vamos imaginar que você pegou ponto a 5 km daqui, outro ponto a 2 km para lá, então vai ficar espalhado. Às vezes você está muito concentrado, quer ver como um todo o levantamento que você fez. Você vem aqui e clica nesse quadrado que ele vai enquadrar tudo que você fez no levantamento, inclusive a posição do seu receptor, que a posição do seu receptor é esse carinho vermelho aqui, que é na onde está o equipamento ali atrás. Beleza? E aí, logo embaixo desse quadrado tem esse bonequinho aqui, eu não sei o que é esse símbolo, mas é basicamente para você enquadrar exatamente o receptor, o seu dispositivo, onde está o seu equipamento. Porque, como eu falei, às vezes você está num monte de pontos, 1.500 pontos, tudo poluído, você não consegue identificar onde está o seu equipamento aqui no mapa. Então você pode clicar nesse bonequinho aqui, que ele vai dar um zoom e chegar bem em cima exatamente do seu dispositivo para você ver onde que está. Aqui do lado direito, olha só, a gente viu exatamente essas partes aqui do lado esquerdo, correto? São configurações aqui. E aqui do lado direito tem essa engrenagenzinha. Olha só, se a gente clicar nessa engrenagem, a gente consegue configurar algumas coisas a respeito do levantamento. A primeira opção que a gente tem é o ponto fixo e ele está com a chavinha ligada, que é essa chavinha aqui que eu estou te mostrando. Se ele está ligado, significa que você só pode coletar ponto quando tiver fixo o equipamento. Se ele flutuar por qualquer motivo, se ficar longe da base, se tiver alguma cobertura que não deixa o equipamento fazer a correção, ele vai flutuar o ponto. E aí você não consegue coletar o ponto se ele tiver com essa chavinha ligada. E aí para isso, quando está ligado essa chavinha do fixo, ele abre essas alternativas aqui de tolerância. O que é a tolerância? É quanto que você tolera para coletar um ponto fixo. A gente tem aqui o HRMS e o VRMS, que é o erro horizontal e o erro vertical. E aí quanto que você tolera quando o equipamento está fixo para fazer essa coleta de pontos? O meu aqui na horizontal está 2 centímetros e na vertical está 5 centímetros. Se ele exceder, se na horizontal passar para 3 centímetros a posição desse receptor, ele não vai permitir que eu colete. Porque eu coloquei que a minha tolerância máxima era de 2 centímetros. Então você altera aqui do jeito que você quiser. Você pode colocar você pode colocar 2 metros se você quiser. Por exemplo, tá? É um exemplo forçado aqui, mas você coloca da configuração que você achar melhor para você poder trabalhar. Então se você vê, ó, eu estou aqui nesse momento, aqui embaixo, olha só, com a precisão do equipamento em 6 milímetros. Então se eu coletar o ponto, ele vai coletar sem problema nenhum. Porque a tolerância minha é de 2 centímetros, se passar de 2 centímetros, ele não vai permitir que eu colete. Agora, se eu desativar esse botão fixo, ele permite que a gente colete ponto float, ponto flutuante, né? E ele elimina essa parte de configuração ali da tolerância. Porque como você está pegando ponto float, teoricamente você não está se importando muito com a precisão. Então não tem tolerância aí nesse caso. E aí você ativa ou desativa do jeito que você achar melhor aí o seu levantamento. A segunda opção aqui, nome duplicado, está ativada a chavinha porque ele permite que você repita o nome do ponto. Por exemplo, já peguei um ponto chamado P1. Se eu coletar o ponto P1 novamente, ele vai deixar que eu colete esse ponto. Se tiver desativado,
Olha só, se tiver ativado, ele permite que eu colete o ponto. Se tiver desativado, se ele repetir o mesmo nome do ponto, ele não deixa coletar, ele te dá um erro e você vai ter que renomear, alguma coisa assim. Eu vou deixar ele ativado aqui. Autosave, aqui embaixo, olha só. O que significa o autosave? Significa que quando você coleta um ponto, a gente coletou o P1, ele já joga automaticamente esse ponto para dentro da lista de coordenada aqui do Survey Master, que você consegue enxergar ele no elemento, a gente já vai ver ele. Se tiver desmarcado, ele só vai salvar aqui na área do mapa e não vai jogar essas coordenadas no elemento. Que o elemento, o que é esse cara aí? É as informações dos pontos que você coletou. E aí você consegue descarregar esse levantamento. Esse elemento é tudo que você fez em campo. E aí você consegue exportar ele para TXT ou DWG e a gente vai ver isso na aula de exportação. Eu deixo marcado aqui porque é importante que os pontos que a gente colete vai para a área da lista de coordenada, né? E aí medida de código, esse cara aqui embaixo do autosave tá ativado aqui medida de código. O que é isso aqui? Vamos dar um pause aqui para você entender o que eu estou falando. Eu vou dar... Tudo que você alterar, você sempre tem que apertar o botão OK aqui embaixo, para ele confirmar, tá legal? Eu vou dar um OK. O medida de código é o seguinte. Eu vou ativar um cara aqui, mas eu já vou vir falar a respeito dele. Só para você entender. Eu coloquei então, o que é o código? É as descrições dos pontos. Como está ativada aquela chavinha, quando eu venho aqui e aperto o código, ele permite que coleta o ponto. Percebe que a gente acabou de coletar o ponto P3, porque eu apertei o árvore aqui, ó, o RV. Percebeu? Ó, vou ligar a telinha azul de novo. Então, o que significa isso? Quando está ativa essa chavinha, medida de código, quando ela está ativa, quando você aperta nele, ele coleta o ponto. Se tiver desmarcado, ele não marca o ponto. Então, ali é um botão de agilidade. Por exemplo, fui ali na árvore e eu vou coletar o ARV, eu vou só selecionar o código dele, ele já dá o nome da descrição e já coleta o ponto automaticamente. Dá muita agilidade isso. Eu vou deixar ativo aqui. E aí, como eu já falei aqui, a gente tem o HRMS e VRMS, porque está ativo essa parte do fixo. O tempo de ocupação é exatamente esse mesmo tempo que a gente estava falando aqui em cima. Ó. 60, 55, você configura ele aqui também na configuração, na engrenagemzinha, em tempo de ocupação. Logo abaixo a gente tem faixa de locação. A faixa de locação está aqui 50 centímetros, significa que quando a gente estiver fazendo uma locação de pontos, uma implantação, a gente aproxima 50 centímetros do ponto que a gente vai locar, do ponto que a gente vai implantar, ele abre um alvo um pouco maior, quando aproxima de 50 centímetros ali, quando chega nesse raio ele abre um alvo, mostrando para você que você está próximo ali 50 centímetros do ponto, e aí você vai aproximar ele para poder fazer a locação com precisão. E aí o alarme de locação, que é abaixo aqui, ó, 0.020, que é 2 centímetros, quando você está 2 centímetros do ponto, ele começa a soar um alarme. Ele fica soando um alarme, você vai ver como é que funciona isso. E aí você pode, por exemplo, 2 centímetros, às vezes tem uma locação que aceita, tem a locação que não. Então você configura, tudo isso daqui é configurável do jeito que você quiser. Então toda essa parte, você percebe que tem uma linha cinza aqui embaixo, ó. Na onde eu estou clicando aqui com a bolinha, ó. Tem uma linha cinza aqui embaixo. E aí a partir dela, para baixo dessa linha, é parte de locação. Então você viu a faixa de locação, abre o alvo. O alarme de locação, quando você chegou ali 2 centímetros, ele vai soar um alarme. A frequência, 1 Hz, isso daqui você deixa, é a frequência da velocidade da coletora para o receptor, atualização aqui da coordenada, deixa aqui 1 Hz. E o nome do ponto, se você deixar usar prefixo, todos os pontos que você coletar na parte de locação, ele vai usar esse prefixo aqui. Vou voltar aqui, eu apertei o OK de novo sem querer. Esse prefixo FY underline. Então, tipo assim, você fez a locação de um ponto, quando você vai fazer o levantamento desse ponto, para confirmar, para você ter uma prova de que você locou ele vai usar esse prefixo aqui antes do ponto que você colocar, que é o FY no caso, para você identificar que foi um ponto de locação. E você pode editar do jeito que você quiser, você pode colocar o LO, por exemplo, underline, que é de locação, você edita do jeito que você quiser. Então, na locação, coletou um ponto, a gente já vai ver isso com detalhe. Coletou um ponto, fez o levantamento de um ponto, ele vai colocar LO antes do nome que você colocar do ponto aí para você poder identificar. Entendido? Tudo isso que a gente falou aqui na engrenagem, a gente viu na parte de levantamento, respeito do levantamento de campo, no geral, toda a configuração. Você percebe que a gente tem mais 2 abas aqui, que é o display e o PPK. PPK a gente vai falar sobre ele quando a gente entrar na parte do PPK lá, beleza? Vamos vir aqui no display. Aqui em display, no menu display, a gente acabou de ver o levantamento, né? Que é a parte do levantamento, agora a gente está entrando aqui no menu display. E aqui a gente continua um pouco da configuração da locação. Percebe que tem a separação aqui dessa linha cinza.
como você está vendo aqui no software, ó, tem uma linha cinza aqui, que daqui para cima é a parte de locação. E percebe aqui, ó, guia de direção, primeira configuração que a gente tem a respeito da locação, esquerda ou direita. Isso aqui é a direção para você poder chegar ao ponto que você vai implantar. Ou seja, você tem um ponto que está a 200 metros daqui, aí você vai utilizar essa guia de direção para se localizar e chegar naquele ponto, naquele objetivo que você tem. E para isso, se você clicar nessa setinha para baixo aqui do lado, você tem algumas opções: norte, sul, leste, oeste, esquerda, direita e multidistância. Eu sugiro que você teste os três e veja qual que você gosta mais, qual que você se adapta. Eu gosto do esquerda e direita, que eu acho mais fácil. Quando eu estiver locando o ponto, ele vai falar se eu tenho que ir para a esquerda ou se eu tenho que ir para a direita, para poder se aproximar daquele ponto. Aqui embaixo, ó, altura diferencial, fill ou dig. Como está em inglês, talvez você tenha dúvida o que é fill, o que é dig. O fill, ele é o preenchimento, ou seja, é o aterro. E quando tiver dig, é para você escavar, corte e aterro. Vamos imaginar o seguinte: a gente vai se aprofundar já na parte de locação. Eu não vou te dar o exemplo agora, mas fica muito simples quando a gente vai fazer no exemplo. E outra opção que você tem, clicando na setinha para baixo, é positivo e negativo. Quando está positivo, você tem que aterrar, e quando está negativo, você tem que cortar naquele ponto. Hoje a gente já vai detalhar mais isso e dar exemplo de onde que você pode utilizar e para que serve esse corte e aterro, tá legal? Esse compensador eletrônico aqui, ó, é até bom ele ter aparecido aqui para me falar a respeito do T300 Plus. Esse equipamento que a gente está utilizando, esse par, é o T300. Ele não tem aquela bolha eletrônica, aquele inclinômetro eletrônico. A gente já vai falar mais a respeito dele também, mas esse cara aqui não tem ele, então a gente vai pular essa parte, Electronic Pass. No T300 a gente tem essa opção. O que é essa bolha eletrônica, esse inclinador, esse compensador? Significa que quando a gente coleta um ponto que a bolha do bastão não está nivelada, a bolha esteja torta, independente do ângulo que você fizer ali em relação à coleta do seu ponto, ele faz a compensação para coletar esse ponto com precisão. E o limite dessa bolha é de 30 graus. Então você pode coletar o ponto até 30 graus. A gente já vai te mostrar mais a respeito disso já. Mas esse equipamento não tem essa opção. Se você estiver utilizando o T300 Plus, você ativa essa opção aqui, ele vai abrir uma nova aba aqui onde que a gente está vendo o display, o levantamento, para você configurar exatamente essa bolha eletrônica, beleza? Vou voltar aqui em display. Aqui embaixo, olha só, eu gosto de desativar esse auto centro, esse mantenha centro, porque quando você está navegando, vou dar um exemplo, vou deixar aqui só o mantenha centro para você poder entender. Fez a configuração, dá um OK. Deixei o mantenha centro. Olha só, estou com o meu receptor aqui, ele está no vermelhinho aqui no mapa. Vou até tirar essa parte do mapa para a gente poder enxergar melhor. Estou com o equipamento aqui, aí se eu navegar aqui, ó, automaticamente ele volta para o receptor. E aí eu não consigo navegar. Se eu tenho muito ponto na área, ele acaba voltando, ele não permite que eu navegue na tela. Então por isso que eu não gosto de ativar aquelas opções. Mas caso você queira ativar, você sabe que é aqui que ativa. E aí exibir pontos do levantamento é exatamente a exibição dos pontos. Se você deixar sem, ó, ele some os pontos que você fez o levantamento. Isso tudo aqui na engrenagenzinha, você viu que a gente está se aprofundando cada vez mais. É interessante você saber de todos esses passos, para que no momento que você precisa alterar, você sabe exatamente onde que faz isso, beleza? Por isso que é um pouco aqui teórico, a gente já vai mais para a parte prática, beleza? Vou deixar exibir levantamento. Aqui embaixo, exibir mapa. Esse cara aqui, quando a gente importa um DWG, a gente tem que vir aqui e ativar essa chavinha. Porque se você não ativar ela, não vai aparecer os seus dados do DWG. A gente viu na parte de escritório que a gente consegue, no módulo 1, na verdade, que a gente consegue importar um arquivo DWG aqui para a coletora. E se esse arquivo que você importou, no momento que você importa ele, você tem que vir aqui e ativar essa chavinha do exibir mapa, tá? Para ele poder aparecer no levantamento. Eu estou sem nenhum DWG aqui, mas a gente já viu isso na parte de importar arquivos lá no módulo 1, beleza? Então lembra de ativar esse cara aqui quando você importa um DWG. Feito isso, eu vou deixar desativado aqui porque eu não tenho nenhum DWG. Depois a gente vai entrar na parte de PPK aqui nesse módulo, eu vou dar um OK. Agora você percebe que a gente viu todas essas configurações aqui da parte de cima, né? A gente viu camado, quadrado, essa engrenagenzinha. Agora embaixo da engrenagem tem esse cara aqui que é o elemento. Esse elemento é exatamente a lista de coordenada que a gente estava falando. Tudo que você fizer no campo, desde que esteja aquela chavinha autosave ativada, tudo que você levantar, que você fizer a coleta de dados, ou até mesmo que você importar de um DWG ou de um TXT, vai estar dentro do elementos aqui, os pontos que você tiver disponível para que você fez o levantamento, ou que você importou os dados. Então eles estão todos aqui, a gente já falou mais a respeito deles no módulo 1 também, né? Então tem todos os pontos aqui, os detalhes deles, se você quiser editar ele, é tudo aqui nessa parte de elemento.
Vamos dar um exemplo aqui, vamos imaginar que você quer editar esse cara aqui, o P2, ó. Vou selecionar ele e se você vir aqui em detalhe, você consegue estar editando a descrição, você pode colocar um comentário, você pode editar, lembra que eu falei para você que se você coletar um ponto com a altura errada, você pode vir aqui e editar, ó, para 1.8, por exemplo, que a gente viu depois. E a gente vê todas as informações aqui do P2, tá? E assim por diante, de qual ponto que você quiser. Então você tem acesso à lista rapidamente aqui no elemento. Comentamos tudo a respeito da parte de cima aqui do Survey Master. Agora aqui embaixo, ó, deixa eu até fazer um negócio aqui, deixa eu desativar para você ver, a gente já vai falar sobre ele. A gente já viu também a parte de coleta de dados, que é esses caras aqui. A gente tem as informações aqui do nosso ponto que está ali com o equipamento, que está ali. Temos a coordenada dele, temos a bateria A e B aqui na lateral, temos a bateria, olha lá que legal, se a gente clicar na bateria, ele vai te dar as informações da bateria aí. E aí tem a bateria da coletora, que esse P aqui é o TAL 94, é a bateria da coletora. Quantidade de satélite, a gente está visualizando 21 satélites e recebendo informação de 14 nesse momento, nesse equipamento aqui. Tem algumas obstruções, algumas árvores que acabam atrapalhando, por isso que não recebe 100% aí da quantidade de satélite. Do lado aqui, ó, se a gente clicar no satélite, ele te mostra também quantos satélites são, quais que estão utilizando. Aqui na lateral direita, o status está fixo, a altura da cota, a gente está vendo a descrição, a coordenada dele aqui, né? Na lateral, você percebe que está alterando, porque eu estou apertando. Você consegue ter informação da latitude e longitude na hora, apertando esse botão aqui, ó. Eu vou deixar norte-este, que é o comum, e aí temos a altura aqui também, 575.740, que é a cota desse ponto. Logo embaixo, esse cara que está piscando aqui, exatamente a informação que a gente está recebendo da base. Se ele está piscando é porque tá emitindo o sinal da base para o rover. E aqui na lateral, ó, um pouquinho mais para a direita, H e V, exatamente a precisão que a gente está obtendo do nosso rover. 4 milímetros na horizontal e 12 milímetros na vertical. Se a gente clicar nele, ele abre exatamente um pouco mais de detalhe a respeito desses pontos. Você pode dar uma fuçada aqui, ver o que está falando, mas é exatamente igual a gente viu na informação do posicionamento no módulo anterior. Lá na última aula a gente viu a respeito disso. Bom, agora uma das coisas mais legais aqui na parte do levantamento é exatamente a configuração da descrição do seu levantamento. Vamos imaginar que você... lá no módulo 1 a gente aprendeu a importar um arquivo que tenha todas as descrições que você vai estar utilizando e você aprendeu também a editar ou criar aqui manualmente no método aqui do Survey Master. O que é esse cara que eu estou te falando? Vou voltar aqui só para você lembrar. Vamos vir aqui em projeto, aqui em gerenciamento de descrições, a gente pode criar aqui manualmente ou pode importar um arquivo TXT para obter as descrições do seu levantamento. A gente tem aqui, ó, só para recapitulando, ARV, cerca, poste e terreno natural. A gente pode adicionar mais ou pode deletar. Esses caras aqui a gente pode configurar para que eles apareçam na tela do levantamento. Quando você quiser coletar qualquer um desses pontos, você simplesmente clica ali, igual a gente viu no início dessa configuração da parte do levantamento. Vamos voltar lá para você entender melhor. Voltando aqui em levantamento, Topo Survey. Olha só, a gente tem para coletar o ponto, é só você apertar aqui esse botãozinho azul para fazer a coleta de dados. E aí ele está com o nome do P6. E eu quero alterar a descrição desse ponto aqui, que eu vou fazer o levantamento. Eu tenho várias opções. Eu posso clicar na setinha para baixo e ele mostra exatamente a lista que a gente tem de descrições aqui. Eu posso simplesmente vir aqui e selecionar a descrição que eu quero e apertar para coletar o ponto, correto? Agora, olha só, tem um maisinho aqui em cima, que se você clicar ele, você consegue editar para que algumas descrições apareçam na sua tela. Vamos imaginar que o que mais a gente utiliza é o terreno natural, a árvore e a cerca. Você percebe que essa lista de código é a mesma lista de código que a gente viu no gerenciamento. Ele está aqui embaixo. E quando a gente clica no mais, ele sobe aqui para a parte do novo painel. O que vai acontecer? Ó, vou clicar na setinha para voltar aqui. E olha só que legal. Aqui junto com o maisinho ele apareceu, ó, o TN, o ARV e a cerca. Olha que bacana, agora fica muito simples de você fazer a coleta do seu ponto. Você deu o nome e aí você vai coletar ali uma árvore, por exemplo, onde está o equipamento. Você simplesmente vem aqui, seleciona a árvore e já coleta o ponto com a descrição que você quis. Legal demais, né? Então a gente já viu, olha só, a gente viu toda a teoria aqui da parte do Topo Survey, da parte do levantamento, agora a gente vai para a prática. Vamos coletar uns pontos para você entender ainda mais para que serve. Tudo isso que a gente falou aqui é muito importante você entender exatamente onde
que estão as configurações, para que serve cada uma delas, para você poder ter essa otimização em campo. Ah, eu quero mudar a tolerância, eu quero inserir um DWG, você sabe tudo de onde que muda. Ah, eu quero despoluir meu mapa, eu quero mudar o zoom, você sabe exatamente onde que faz essas configurações. Quero mudar a navegação para locação, então você aprendeu tudo isso nessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida ou reassiste essa aula de novo com mais calma, que eu tenho certeza que você vai entender cada vez mais. Vamos lá para a parte do levantamento agora na prática. E aí pessoal, vocês viram a quantidade de ferramentas e quantos métodos de levantamento o coletor R500 com Survey Master tem? Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal. Até a próxima aula.